E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E nesse vídeo a gente vai falar sobre as 10 empresas mais antigas da Bolsa de Valores. E na nossa 10ª posição, a mais nova da lista, a CPFL Energia, código de operação CPFE3, é a 10ª empresa mais antiga da Bolsa de Valores. A história da companhia elétrica começa no interior de São Paulo, quando surgiu em 1912 a Companhia Paulista de Força e Luz, com a fusão de 4 pequenas empresas de energia do interior paulista. Depois de 15 anos, a empresa foi adquirida pela American e Foreign Power, ficando sob seu controle até 1964, quando passou ao controle da Eletrobras, do governo federal. Em meados dos anos de 1970, o controle acionário da já chamada CPFL Paulista passou para a Companhia Energética de São Paulo, a CESP, do governo do estado de São Paulo. Já no final de 1997, a CPFL foi privatizada e passou a integrar o atual grupo composto pela VBC Energia, pelo Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil e pela Bonaire Participações. Em 2002 foi criada a holding CPFL Energia e em 2004 a companhia realiza sua oferta pública na Bolsa de Valores de São Paulo e na NYSE. Hoje a empresa é a segunda maior do Brasil no segmento de distribuição de energia, com 14% da participação do mercado nacional. O negócio está presente nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, atendendo cerca de 9,6 milhões de clientes em 687 municípios aproximadamente. E na nossa 9ª posição está a Alpargatas, de 1907. Mais uma fundada por um estrangeiro foi a Alpargatas. A calçadista foi criada em 1907 pelo escocês Robert Fraser, pela razão social Sociedade Anônima Fábrica Brasileira de Alpargatas e Calçados, para depois passar a se chamar São Paulo Alpargatas Company. A companhia começou a produção de alpargatas roda e encerrados locomotiva na fábrica da Moca, em São Paulo. Os produtos fizeram sucesso nas lavouras de café e impulsionaram os negócios da empresa. Já na década de 1910, a Alpargatas colocou suas ações na Bolsa de Valores de São Paulo. A produtora passou por maus bocados durante a crise econômica provocada pela superprodução de café e pelo crash da Bolsa de Valores de Nova York, o que levou à suspensão da fabricação das alpargatas roda. As operações foram retomadas nos anos 30. A empresa também foi convocada para fornecer produtos na Revolução Constitucionalista de 1932. Por volta de 1960 foi lançada as sandálias havaianas, o maior sucesso da companhia até hoje. Na década seguinte, a varejista lançou o Quixote e a linha Topper, além de concretizar a aquisição da marca Rainha. E nos anos 90, por sua vez, a companhia anunciou o lançamento das Havaianas Top e a marca internacional Mizuno no mercado brasileiro. Nessa época, as vendas de Havaianas bateram recorde de 100 milhões de pares comercializados. Mais recentemente, foi realizada a aquisição da Companhia Brasileira de Sandálias, detentora da marca do Pé, e a internacionalização através da compra da participação do capital da Alpargatas Argentina, e abre operações próprias nos Estados Unidos e na Europa. Em 2017, a Itaúsa tornou-se a principal acionista da empresa. E na nossa 8ª posição temos a Energisa, de 1905. A Energisa, código ENGIE11, nasceu com a companhia Força Luz Cataguases Leopoldina, a antiga holding das empresas do grupo, da parceria entre a iniciativa privada e o poder público. A empresa foi fundada em 1905 por José Monteiro Ribeiro Junqueira, João Duarte Ferreira e Norberto Custódio Ferreira, em Cataguases, Minas Gerais.
Rapidamente, em 1907, aquela que veio a se tornar a Energisa abriu seu capital na Bolsa de Valores, se tornando a terceira empresa a obter o registro. Em 1911 foram pagos os primeiros dividendos do grupo. Nos anos seguintes, a Companhia Elétrica iniciou uma série de aquisições em Minas Gerais, bem como construções de turbinas, aumentando sua capacidade produtiva. Em 1971, foi feita a primeira emissão pública de ações da Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina. Já no final do século, a antiga Energisa comprou em leilão a Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo, atual Energisa Nova Friburgo, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O período também foi marcado pelas aquisições da empresa energética de Sergipe, através de leilão de privatização. Daí seguem-se diversas aquisições para diversificar o portfólio geográfico da antiga Energisa. Em 2008, o Grupo Cataguases Leopoldina se transformou em Grupo Energisa. Com isso, todas as empresas passaram a ter o prefixo Energisa, além do nome que as identifica como a sua região de atuação ou atividade. No ano seguinte, são incorporadas todas as ações de emissão das subsidiárias. Hoje, a Energisa atua nas áreas de distribuição, geração, serviços e comercialização de energia elétrica. A distribuição, no entanto, continua a ser a base principal do negócio. O grupo é o quinto maior do setor elétrico brasileiro em distribuição, atendendo a 8 milhões de clientes, o equivalente a 20 milhões de pessoas, informou a empresa em comentário por e-mail. E a nossa próxima empresa que a gente vai falar é a Raia Drogasil, de 1905. Saindo do segmento de energia elétrica e adentrando no serviço de farmácias, chegamos à Raia Drogasil, código RADL3, mais especificadamente a droga Raia. Embora muito antiga, a Drogasil ainda não se classifica como uma companhia centenária. De todo modo, a droga Raia foi fundada em 1905, em Araraquara, no interior paulista, como Farmácia Raia, pelo italiano recém-chegado ao Brasil, João Batista Raia. Em 1931 foi inaugurada a segunda loja em Araçatuba e em 1937 a empresa se expandiu pelo interior paulista, iniciando uma rede de lojas até chegar à cidade de São Paulo em 1951. Segundo o site da rede de farmácias, nos anos seguintes, a droga Raia ampliou o número para 18 lojas e em 1990 já havia 34 lojas espalhadas por todo o estado de São Paulo. Porém, até o momento, a companhia estava restrita a São Paulo. Dessa forma, no início do século XXI, abriu sua primeira loja fora do estado, chegando ao Rio de Janeiro. A droga Raia então começou uma expansão por vários estados brasileiros, atingindo a 1000ª unidade em 2014. Pouco antes, em 2010, a droga Raia abriu seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo. O ano seguinte marcou a fusão com a Drogasil, outra grande empresa do setor, dando início à Raia Drogasil. Atualmente, a droga Raia entrega parte do grupo Raia Drogasil, com mais de 1.400 lojas espalhadas por todo o Brasil. E outra empresa que a gente vai falar é a Light, de 1904. Outra empresa que tem uma ponte com um país estrangeiro é a Light, código LIGT3. Para pôr em prática o projeto de distribuição de energia elétrica da cidade do Rio de Janeiro, o grupo fundou em 1904, no Canadá, a empresa The Rio de Janeiro Thinway Light and Power. A empresa recebeu autorização do governo brasileiro para funcionar na capital fluminense em 1905, sendo que a operação foi inaugurada em 1907. No decorrer do século XX, o Grupo Light investiu na construção de usinas hidrelétricas, enquanto a empresa assumia no Rio de Janeiro a gestão de diversos serviços públicos, além da geração e distribuição de energia elétrica, como o fornecimento de gás, o transporte público, a telefonia e a iluminação pública.
Segundo dados do terceiro trimestre da companhia elétrica, a carga-fio foi de 0,9% acima do apurado do mesmo período um ano antes. A capacidade instalada permaneceu instável em 1.188 megawatts. No terceiro trimestre de 2020, ela registrou um lucro de 136 milhões, queda de 91%. Agora a gente vai falar sobre a Gerdau, de 1901. Já no século XX, o alemão João Gerdau e seu filho Hugo lançam as bases da Gerdau com a fábrica de pregos Pontas de Paris em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E foram mais de 40 anos até a companhia realizar, em 1947, sua oferta pública de ações na Bolsa de Valores de São Paulo, começando no seguinte a produção de aço na sua cidade natal. Em 1969, a empresa deu início à produção de aço nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, além de ingressar no segmento de distribuição do produto. Na década de 1980, a Gerdau começou a internacionalização da empresa, entrando no mercado da América do Norte em 1989 e adquirindo parte do capital social de laminadora da Argentina em 1998. Um ano depois, a empresa listou suas ações na Bolsa de Valores de Nova York. A companhia também começou a se diversificar, já em 1992, quando iniciou a produção de aços especiais no Brasil, e em 2009 a siderúrgica começou a produzir seu próprio minério de ferro. Em 2013, a companhia deu início à fabricação de aços planos no país, e em 2016 a produção de chapas grossas na usina de Ouro Branco. A Gerdau é hoje um dos principais fornecedores de aços longos das Américas e aços especiais no mundo inteiro. A companhia está presente em 10 países e possui mais de 30 mil colaboradores. Outra empresa que a gente vai falar é a Klabin, de 1899. O grupo Klabin, outro dos centenários da Bolsa de Valores, começou em 1889, quando o imigrante lituano Maurício Freeman Klabin chegou ao Brasil. O jovem empreendedor deixou a família em sua terra natal e aportou em Santos, São Paulo, conseguindo em um segundo momento trabalhar em uma gráfica, depois comprada por ele, empresa gráfica Klabin. Em 1890, Maurício Klabin criou sua própria empresa, que atuava como tipografia e casa importadora de artigos de escritório em São Paulo. Em 1899, com os irmãos Salomão e Hessel e o primo Miguel Laffer, fundou a Klabin Irmãos e Cia. Foi em meio à era Vargas que a Klabin registrou seu primeiro grande boom, apoiada por incentivos fiscais para a implantação de indústrias papeleiras. Na década subsequente, a Klabin já se destacava entre os principais grupos empresariais do Brasil e se lançou para a fabricação de papelão ondulado, fios sintéticos e de fósforos promocionais. Mais uma vez, durante a ditadura civil-militar, o setor papeleiro recebeu incentivos para a instalação de fábricas. Durante esse período, a companhia se concentrou no desenvolvimento de seus setores-chave de produção, como novas unidades, focando no segmento de papel, papelão ondulado e cerâmica. Em 1979, a Klabin fez sua abertura de capital na Bolsa de Valores de São Paulo. Já nos anos de 1980, a Klabin expandiu a produção e entrou no mercado de sacos multifolhados e celulose solúvel, saindo do segmento de cerâmica. Em 1990, a empresa já era a maior produtora de papéis sanitários de todo o Brasil. Hoje, a Klabin é a maior produtora de papéis do país, atendendo mercados como o de alimentos, higiene e limpeza. E na nossa terceira posição, nós temos a Sul América, de 1895.
Quase 15 anos depois dos irmãos Hering, outra empresa nasce, mas dessa vez no Rio de Janeiro, a SulAmérica Companhia Nacional de Seguros de Vida. O responsável foi o empresário espanhol Dr. Joaquim Sánchez de Larragoit. Em 1913, a SulAmérica fundou a Companhia de Seguros Terrestres e Marítimos e de Acidentes. Em 1929, o espectro dos seguros aumenta, surgindo o seguro de automóveis também. De acordo com a empresa, seu negócio pegou carona no momento propício após a consolidação da República, às vésperas do crescimento urbano, industrial e portuário do Brasil. A seguradora realizou seu primeiro sinistro de automóvel em 1929. Já nas décadas de 60 a 80, foi criada a Holding SulAmérica, que também começou a administrar serviços de saúde e em 1969 estreou na Bolsa de Valores. Nos anos seguintes, a companhia iniciou suas operações de previdência privada e lançou o seguro de saúde e assistência 24 horas. Em 2007, a empresa lançou a Rádio SulAmérica Trânsito 92,1 FM em São Paulo. E no mesmo ano, a seguradora captou 775 milhões em oferta pública na Bovespa, com o início de sua negociação das suas units na Bolsa. Atualmente, a SulAmérica coloca-se como um dos principais players do segmento de seguros de saúde e odontológicos do Brasil. Segundo dados de 2019, a companhia apresentava um market share de 10% por receita total de mercado. E na nossa segunda colocação temos a Hering, de 1880. Embora não tão longeva quanto nossa primeira colocação, ainda podemos dizer que a companhia Hering, HGTX3, tem sua parcela de experiência. Fundada há cerca de 140 anos em Blumenau, a companhia é especializada no segmento de vestuário e conhecida principalmente pelo estilo de moda básica. A empresa foi criada por imigrantes alemães, os irmãos Bruno e Hermann Hering, e permaneceu sob o controle familiar até hoje, com Fábio Hering, o CEO da varejista. Em 1964 ocorreu a abertura do capital e o início das suas exportações, tornando-se a Hering a primeira empresa têxtil brasileira a vender seus produtos ao exterior. No ano de 93, foi lançada no Rio de Janeiro a loja piloto Hering Family Store, e em 1998 é inaugurada a primeira unidade do conceito Hering Store. Mais recentemente, em 2007, as ações ordinárias da empresa começaram a ser negociadas no novo mercado da Bovespa, sob o atual código HGTX3. Hoje a companhia é uma das maiores redes de franquias do Brasil, com centenas de lojas estão espalhadas por todo o território nacional. Seu faturamento é proveniente das suas 4 principais marcas: Hering, Hering Kids, PUC e Disarm. E na nossa primeiríssima posição, a gente tem o Banco do Brasil, de 1808. Começando com a companhia brasileira mais antiga cotada na Bolsa de Valores, o Banco do Brasil, BBAS3. O BB foi a primeira instituição bancária a operar no Brasil, sendo fundada em 1808 com a chegada de Dom João VI ao Brasil. Na época, a empresa atuava como uma espécie de banco central, sendo forçada a emitir dinheiro para financiar os custos gerados pela família real no país. A instituição, no entanto, foi acusada depois de ter contribuído para a má situação financeira do país e foi liquidada em 1829. Anos após, durante o segundo reinado, o empreendedor que viria a se tornar o Barão de Mauá criou em 1851 um novo Banco do Brasil. Em 1853 foi determinada a fusão da empresa
com o Banco Comercial do Rio de Janeiro. Em 1866, o Banco do Brasil deixa de emitir moeda, atribuição que fica a cargo da Casa da Moeda, e se tornou o principal captador de depósitos e fornecedor de empréstimos do Brasil. Já no período republicano, o BB se fundiu ao Banco da República dos Estados Unidos do Brasil. Uma década depois, a União Federal assumiu o controle acionário e administrativo da instituição, que mantém até hoje. Em 1906, o Banco do Brasil se tornou a primeira empresa listada na Bolsa de Valores do país. Com a incipiente industrialização brasileira, o BB se coloca em uma posição de protagonismo, captando as poupanças do público e financiando o desenvolvimento econômico do país. Em 1941, pouco antes da entrada do Brasil na guerra, o banco iniciou sua expansão internacional e inaugurou a primeira agência no exterior, em Assunção, no Paraguai. Em 1944, a empresa abriu escritórios em Roma, Nápoles e Piemonte. Em 1960, a sede do Banco do Brasil é transferida para Brasília, Distrito Federal. Nos anos seguintes, a companhia passa por um forte desenvolvimento. Em 1986, se tornou uma instituição financeira completa, passando a atuar em todos os segmentos do mercado financeiro. Desde 2006, o Banco do Brasil é o único banco listado no novo mercado na B3, segmento que reúne as empresas com um nível mais alto de governança corporativa. Hoje, o Banco do Brasil é um dos maiores conglomerados financeiros do país em termos de ativos, com 18% de participação de mercado, de acordo com os últimos dados divulgados. É também o maior banco em gestão de ativos, com 22% de participação de mercado. Em empréstimos ao agronegócio, com participação de mercado de 55%, e em crédito consignado com 21%. Mas o vídeo foi esse, pessoal. Se vocês gostaram e acharam interessante, deixem o seu like. Se você não for inscrito do canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima!